doutora Maria Luísa Montante, o doutor Cristiano Siqueira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doutora Maria Luísa, peço desculpas, ela é da Universidade Católica de Cuenca, da Universidade de Valência, a doutora Georgia Gomes, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino da UF, de Santo Antônio de Pádua, e o mestre João Paulo, que é professor da UNIG, também é servidor, professor e diretor da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, e também mestre formado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino da UF do Polo de Santo Antônio de Pádua. Essa mesa ela tem como propósito estabelecer um diálogo da temática citada, o ensino remoto, e cada membro terá aproximadamente 20 a 30 minutos para apresentar os seus trabalhos. Durante essa apresentação, as pessoas que estão aqui participando do evento, elas podem escrever no chat suas perguntas, seus comentários, e ao final abriremos espaço para que essas perguntas sejam respondidas, então formuladas também, respondidas pelos membros da banca. Eu informo ainda que no decorrer da apresentação será postado no chat um link para acesso ao formulário de presença. Tá? E antes de passar a palavra para a doutora Georgia, que iniciará o diálogo, eu gostaria de agradecer aos integrantes da mesa por estarem aqui conosco, colaborando na realização desse evento tão importante para o nosso programa de pós-graduação, para o fortalecimento das áreas de ensino e de educação. Nossa imensa gratidão pela disposição de vocês, pelo tempo de estar aqui hoje construindo essas novas perspectivas de compreensão da realidade, nesse momento pelo qual estamos passando, da conjuntura social, política, econômica, que estamos atravessando em razão da pandemia, entre outros problemas institucionais, revelam as diferentes formas como o ensino e a educação tem sido no nosso país, historicamente, e na América Latina. E, dito isso, desejo a todos um excelente, então, para a doutora Georgia Remoto. Boa tarde a todos. Como o Alceu falou, eu sou professora Georgia Gomes, sou do programa do mestrado em ensino do Instituto do INFES, Pádua, Instituto em Pádua. Antes de começar a minha fala, a professora Marli vai colocar no chat, daqui a um tempo, esperar todo mundo entrar, assim, que tem mais pessoas, ela vai colocar um link para vocês preencherem o nome completo e o e-mail que será gerado o certificado de participação. Tá bom? Obrigada. Bem, a nossa mesa, vai falar sobre ensino remoto, possibilidades em tempo de pandemia, Então, o ensino remoto surgiu, O que significa remoto? Essa semana eu estava preparando, porque eu já falei em outro evento sobre ensino remoto, e hoje eu vou dar outra ênfase, Eu falei assim, não, acho que, claro que acaba juntando ao outro, mas eu achei interessante, assim, quando eu estava preparando, que a gente defende algumas posições, mas ontem eu consegui achar um artigo que eu estava procurando há muito tempo, que a gente fala muito empiricamente, mas que agora já é comprovado, E a gente fica pesquisando todo dia, toda hora, porque tudo é muito novo, E as publicações esse ano, tudo que envolve essa pandemia, tudo, a gente tem que estar todo dia, todo minuto, está saindo coisa nova. Então, está sendo publicado coisas novas. Então, o remoto em si, ele é afastado, distante, longínquo, está longe. Aí, o termo remoto, ensino remoto, é novo, mas nós, da área de computação,
a gente já trabalha com esse termo em outras áreas há muito tempo, porque, por exemplo, o pessoal da área de suporte, eles, né, fazem o suporte remotamente, eles entram na nossa máquina e fazem uma manutenção para a gente. Então, isso a gente já utilizava muito. E o que aconteceu? Com a pandemia, né, com o isolamento social, veio o termo ensino remoto, e foi uma mudança instantânea no ensino, né? Que a gente da área de informática no ensino, tecnologia, né, no ensino, na educação, no ensino, a gente já trabalha com isso há muito tempo, com outras visões, né, com vários tipos de trabalho, com softwares apoiando o ensino, como jogos, simuladores. E o que veio? Com EAD, né, a gente já tem alguém com o microfone aberto, está dando um favor. Então, o que aconteceu? Com o ensino remoto, veio essa mudança que todo mundo teve que se adequar e utilizar as tecnologias, porque eu sempre falava nas minhas falas, antes dessa pandemia, né, que muitos professores não utilizavam a tecnologia para apoiar o ensino, porque às vezes é por falta de tempo, né, que o professor, ele infelizmente, é uma profissão que ele precisa trabalhar em vários lugares para ele poder ter uma vida digna, né, que tenha um orçamento. E o que era um dos fatores, né, e o que aconteceu? Isso veio, assim, de repente, então todos tiveram que se adequar, né. Mas o ensino remoto, durante as minhas pesquisas, né, que eu tenho feito nesse ano, eu li um artigo em que o autor falava que o ensino remoto era um EAD improvisado para o tempo de pandemia. Aí eu parei e falei assim, não, né, para mim, ele não é um EAD improvisado, porque o EAD, ele tem todas as características do ensino à distância dele. Até lei, nós aqui no Brasil temos, né, para o ensino à distância, e tem muita diferença. Uma das similaridades dele é que está à distância, né, que as pessoas estão no tempo, no espaço separadas, mas no tempo nem sempre, porque o ensino remoto, aí nós vamos falar, o ensino remoto, dependendo, online o tempo inteiro. Aí eu vou dar um exemplo da minha vida, eu como mãe, tá? O que eu vejo hoje dentro da minha casa. Meus filhos o tempo inteiro têm aula online. Eles têm, o do ensino médio começa às 8 e acaba 1h. E aí tem um intervalo de 10 minutos, 1h30 de aula de cada professor, com intervalo de 10, 15 minutos. Aí ele vai ter essa atenção. E lá no EAD, não, no EAD a pessoa, né, vão ter aulas postadas e ele vai fazer o tempo dele para ele ter essa aula. O controle do aprendizado no EAD é o aluno que vai controlar todo o seu aprendizado. Já no remoto, não. No remoto, deveria ser do professor. Aí eu pergunto, será que os professores estão tendo esse controle? Os professores, eles estão interagindo com seus alunos? Gente, eu vou com muitas indagações para a gente pensar aqui. A comunicação no EAD, ela é mediada por impressos, né, ou a tecnologia, são vários materiais, né, até para preparar um material no papel, né, um impresso, a gente tem metodologias para isso, né, EAD. Já no ensino remoto, a comunicação são aulas expositivas mediadas pelo computador. Então, o computador ali, ele está servindo de interface com seus alunos, mas toda a metodologia é presencial. Gente, eu estou falando da minha experiência, tá? Hoje, que eu queria muito hoje, nesse evento, colocar a minha experiência também como mãe, que eu acho muito importante.
Os tutores, no EAD, a gente tem tutores para auxiliar o aprendizado, para dar um suporte para esses alunos. Já no ensino remoto, não temos esses tutores. Lá no EAD, nós temos avaliações presenciais, porque nós fazemos o curso e vai ao polo para fazer uma avaliação. Já no ensino remoto, não, são avaliações à distância. Aí, outra indagação que eu faço aqui, outro questionamento. Essas avaliações, essas avaliações estão verificando o conhecimento adquirido desse aluno? São coisas que nós, como educadores, nós temos que pensar muito nisso. Depois eu vou falar um pouco disso. Para mim, essas avaliações, meus filhos tiram 100. Mas será que esse 100 condiz com o aprendizado deles? As escolas, os pais estão participando totalmente dentro desse ensino remoto, porque somos nós que temos que estar ali com os nossos filhos, porque não temos esse professor para ver se... E os pais que não podem fazer isso? Nós temos casos... os meus filhos estudam em escola particular, e os pais que os filhos estudam em escola pública, e que os pais não têm conhecimento para dar esse suporte. Olha como nós estamos vivendo. Isso tudo nós temos que pensar como educadores, né? Então, voltando aqui um pouco, né, nós temos as ferramentas, duas maneiras, né, de estarmos dando aula, que são assíncrono e síncrono. O síncrono, as ferramentas síncronas do EAD, porque eu vou falar que isso já existia no EAD, né, são aquelas que é necessária a participação do aluno e professor. Eles têm que estar no mesmo ambiente, no mesmo instante. Eles têm que estar interagindo, né? Aí eu vou dar exemplo, a videoconferência agora, né? Uma videoconferência, uma audioconferência, as teleconferências, chats, isso são comunicações síncronas, tá? Tanto é que o nosso plano na UF, nós temos até 30% síncrono. As nossas aulas. E o assíncrono, as ferramentas assíncronas de EAD são aquelas que são consideradas que não estão conectadas em tempo real, né? Eu não estou diretamente falando com meus alunos. Então, não é necessário o aluno e o professor, eles estejam conectados ao mesmo tempo. Que as tarefas sejam concluídas, né, e enviadas para o professor. O aprendizado pode ser feito em qualquer momento, em qualquer tempo que o aluno tenha, né, uma videoaula, um fórum, uma lista de discussão, e-mail, blogs, esses todos são meios de comunicação, né, as ferramentas assíncronas de EAD. Então, o que acontece hoje, né, o síncrono, aí eu vou colocar mais direto essa questão de nós estarmos nos comunicando. Nós realizamos reuniões, né? Às vezes a gente fica o dia inteirinho em reunião online. O ensino online, ele tem um ponto positivo, mas nós não podemos... tem um tempo que nossa mente trabalha bem, numa tela diretamente, depois online, depois nossa mente não consegue mais produzir. Isso que eu falei, eu sempre defendi isso, agora a Microsoft fez um estudo. A Microsoft, ela não fez no ensino, mas ela fez em reuniões, né, em teleconferências, webconferências. Ela fez um estudo onde os participantes usaram um dispositivo eletroencefalograma, EEG. Eu não sou da área de médica, tá, gente? Se aqui tiver algum médico, que monitorou as alterações das ondas cerebrais das pessoas que participaram. Então, os padrões dessas ondas, associados ao estresse e excesso de trabalho, era muito maior quando se trabalhava remotamente do que o presencial. Então, eles provaram isso, né? Agora não é mais empírico, isso já é fato, né? Já é um estudo que foi realizado. Então, segundo eles, esse estudo constatou que os indicadores das ondas cerebrais associados ao excesso de trabalho e estresse são significativamente mais altos
quando a gente trabalha em videoconferência, tá? E do que até se a gente tiver reunião e escrever e-mail, é muito mais alto. Então, eles também, além disso, eles tiveram alto índices de concentração, sustentando a fadiga. Segundo eles, quando mais de 30 ou 40 minutos em uma reunião, começa uma fadiga da pessoa que está trabalhando ali. Então, isso aí está comprovado. Nós não podemos dar ficar 8 horas tendo aula. Que rendimento que um aluno vai ter? Um menino de 11 anos, um menino de 16 anos. Como? Isso daí, nós que somos da área de ensino, a gente tem que se atentar para isso e a gente tem que trabalhar isso nas pessoas para a gente fazer uma mudança, tá? Que a gente não sabe até quanto vai durar, né? Então, eu fiz algumas análises, né, assim, indagações, questionamentos, né, que algumas escolas estão 100% síncronas, com aulas online, muitas escolas, tá, particulares, a maioria, tá, as escolas públicas, elas fazem videoaulas, né, ficam, ainda tem a avaliação, porque quem está assistindo a aula online, ela vai ter ponto extra. Então, quer dizer, o aluno é obrigado, porque se ele não for, ele vai perder aquele ponto, né? É um estímulo que eles acham que estão dando para esses alunos. As avaliações remotas, como eu falei lá atrás, né? No ensino remoto, as avaliações são à distância. Que certeza esses professores têm dessas avaliações, né? Desse conhecimento adquirido? Uma vez que essa participação na aula, ele não sabe se está sendo concreta, né? Eles, às vezes, saem, muitas vezes eu encontrei meus filhos dormindo, né? Isso daí, aí eu vou ficar, né, pressionando eles? Lógico que não, eles chegaram ao limite deles de assistir uma aula, não é verdade? Agora está comprovado. Então, a participação dos pais. A participação dos pais é muito importante nesse momento de ensino remoto, porque a escola, o professor, ele não sabe se o aluno está ali com aquela participação ativa, os pais estão em casa e têm que fazer esse acompanhamento, e alguns pais, como eu já falei ali atrás, eles não têm condição. Então, como vai ficar isso? Qual a postura das escolas em relação a isso? As escolas, elas têm que ter essa interação com os pais para poder melhorar essa parte do ensino aí, que a gente está tentando ganhar, né, esse ano, porque 100% a gente não vai ter, mas o melhor percentual possível, né, desse ensino remoto. E com essas indagações, a gente tem que minimizar essa perda, né, nesse ensino remoto. E com isso, nós temos metodologias ativas, né? As metodologias ativas que já existiam, que já tinham estudo, elas devem estar entrando nesse ensino remoto também, para poder minimizar essa perda de conhecimento que o aluno não está tendo. Então, as metodologias ativas e os modelos híbridos, eles têm, né, são tecnologias que eles podem colaborar para que o aluno construa o conhecimento de forma rica, interessante, fazendo com que seja mais dinâmico esse aprendizado do aluno. Nós temos as metodologias ativas, o ensino, modelos híbridos, para quê? Para exatamente a gente poder ensino remoto, para que os professores consigam fazer com que esses alunos pensem e consigam adquirir o conhecimento de uma maneira melhor, porque o que acontece? O professor chega lá, ele prepara uma aula presencial, usa o computador, os alunos, crianças, adolescentes, eles vão estar lá do outro lado da tela, chegou nos 30, 40 minutos, eles já não vão estar ligados àquilo ali,
eles já vão estar fazendo outras coisas, ou até antes, né, dependendo da criança, né, quem é psicólogo sabe que isso daí, dependendo da criança, ele não consegue ficar por muito tempo, né, ainda mais numa tela. Então, as metodologias ativas, elas são estratégias centradas na participação efetiva dos alunos, na construção do processo de aprendizagem, experimentando e criando com a orientação do professor, ou seja, o aluno, ele vai poder fazer seus experimentos, vai poder criar, e nisso o conhecimento dele vai se formando, né, e não essa interação que hoje a gente está vendo, né, em muitas escolas. Então, essas metodologias ativas, né, nós temos várias técnicas, que são as técnicas, né, da sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problema, que será abordado pela professora Maria Luísa, né, e a sala invertida, eu só vou dar uma pincelada, né, que a gente não tem muito tempo, assim, depois vou só pincelar a sala de aula invertida, que eu vejo muitas pessoas falando de sala de aula invertida com conceito errôneo. Por quê? Na sala de aula invertida, o que acontece? Os alunos vão ler, assistir vídeo sobre algum assunto que o professor tenha definido, né, para eles, e que este assunto será trabalhado depois com a supervisão do professor em sala de aula. Então, eu mandei meus alunos assistirem um vídeo, né, sobre ensino remoto, e aí, quando eles vierem para a sala de aula, a gente vai estar trabalhando isso aí de várias maneiras, né, para que esse conhecimento seja construído, e não eu chegar e falar, a sala de aula é isso, 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 pronto, acabou, né. Então, isso por isso que as metodologias ativas têm nessa época de pandemia, elas vão ajudar muito. E eu queria colocar aqui que nós, né, nesse ensino remoto, eu como pesquisadora e como mãe, eu estou muito preocupada, tá? Muito, não é pouco, e nós educadores deveríamos estar, porque não adianta falar, esse ano foi perdido no ensino, não sei, tá? Mesmo nós tendo o ensino remoto aí, eu tenho assim, muita preocupação com isso, porque eu vejo dentro da minha casa um de 11 e um de 16, o ensino remoto, com aula online o tempo inteiro, e eu me preocupo. O que ano que vem será? Como será ano que vem se o presencial voltar? Será que os diretores de escola, os professores, estão pensando nesse conteúdo desse ano? Esse conteúdo, ele vai ter que ser trabalhado de alguma maneira novamente, né? Nem que seja fazendo um overview para que esse conteúdo seja assimilado, né? Porque esse ano alguma coisa vai ser assimilado, mas quantos por cento, né? Mas aí é mais uma pesquisa aí que a gente tem que fazer, né? Por quê? Porque o ensino remoto, ele veio nessa época de pandemia. Isso tem, gente, que está muito claro. Não adianta, não, vai voltar a ser como era? Claro que não, porque antigamente muitos professores nem trabalhavam com tecnologia. Hoje não, hoje eles tiveram que aprender, né? E nós, como educadores, nós temos que pensar muito nisso. Como será esse conteúdo ano que vem? Esse conteúdo, a gente vai partir do princípio que esse conteúdo foi dado totalmente. Eu acho que se a gente partir desse princípio, nós estaremos, acho que, pecando um pouco aí, errando. Então, vamos pensar nisso, né? Bem, a minha fala, né, meus 20 minutos já foi. Eu vou passar, né, a palavra para a professora Maria Luísa, que ela vai falar, né, de metodologia ativa de problemas, né? Tá bom? Baseado em aprendizagem baseada em problema. Obrigada. Tá sem o microfone, Maria Luísa. Ativo.
Perdón, ahora. Gracias, Gloria, por lo que has explicado. Supongo que como docentes estamos todos en esa preocupación porque es la primera vez que nos encontramos en una situación tan extraña para todos, para docentes, para estudiantes, para papás, para hijos, etcétera, etcétera. Esto, bueno, daros a todos las buenas tardes, a todos los que estáis escuchándonos y también, en primer lugar, agradecer a la universidad, a este programa de posgrado, la oportunidad que me habéis dado por medio de Gloria y por medio de Marli Andrade para poder explicar un poquito la experiencia que tengo yo con el aprendizaje basado en problemas. Os cuento que yo trabajo con ABP desde hace años. Me he formado con la Universidad de Leicester en Reino Unido. Bueno, esto empezó, el ABP, las metodologías activas están estudiadas hace mucho tiempo, pero nos damos cuenta que en este momento de pandemia se pone más en auge, se necesitan más de las metodologías activas, porque estamos en una transición entre la educación tradicional, dar clases y clases y clases, a, como bien decía la compañera Gloria, que los estudiantes creen, experimenten y construyan su conocimiento. En este momento, el aprendizaje basado en problemas es una metodología muy efectiva, porque es una metodología centrada en el estudiante. El profesor orienta, guía, encamina, dirige, pero es el estudiante el que construye su conocimiento. ¿Cómo? A través de la experimentación. Experimenta, investiga, lee, se autocuestiona, se pregunta. Por tanto, esto crea un aprendizaje significativo. No es lo mismo que yo adquiera conocimientos de una forma verbal a que yo investigue. La gente que tenemos el doctorado o que tenemos tesis de maestría, nos damos cuenta cómo uno ha aprendido y cómo aprende haciendo, escribiendo, buscando, investigando, etc. El ABP, como bien ha dicho Gloria, es una metodología activa estudiada hace tiempos, ya desde finales de los años 70. Esto se creó en Canadá, ¿no? En la Universidad de McMaster, en Canadá, y encima se creó en la Facultad de Medicina. Muchas veces pensamos que las metodologías activas solo es para la parte de enseñanza o de educación, y no. El aprendizaje basado en problemas se creó en medicina. ¿Cómo? Creando situaciones reales para los estudiantes. En vez de estudiar el músculo, el hueso, que es muy aburrido, ponían situaciones reales de la clínica, cómo operar, cómo mejorar un músculo, de tal forma que se dieron cuenta que mejoraba el entendimiento de los estudiantes. Por tanto, el ABP es una metodología que en los estudiantes crea una serie de cosas muy importantes para el aprendizaje significativo. ¿Qué es lo que hace? Mejora, y esto que yo os estoy contando, parte de estudios, investigaciones que se han hecho con los estudiantes. Se les ha pasado un cuestionario, se ha hecho un focus group, obviamente observación por parte de los docentes y docentes externos. ¿Y qué se ha visto? Con datos reales, que mejora el razonamiento.
el estudiante empieza a razonar, empieza a construir, empieza a, como decimos nosotros en España, estrujar el cerebro, empieza a pensar, ¿ya? Se desarrolla el pensamiento crítico. Empiezas a critizar lo que lees, empiezas a autocuestionarte. Se empiezan a desarrollar muchas habilidades. Habilidades como solucionar problemas. Se ponen problemas reales y se intentan solucionar. En educación se pueden poner problemas acerca de, por ejemplo, en Ecuador hay un déficit muy grande en lectoescritura. Los estudiantes leen muy poco, por tanto no comprenden y tampoco tienen una buena redacción, no saben escribir, porque si no lees, obviamente tu escritura va a ser más deficitaria. Con el aprendizaje basado en problemas, la habilidad de solucionar el problema hace que haya un mejor entendimiento. También se desarrolla la disciplina. El ABP, el aprendizaje basado en problemas, tiene unos pasos y son unos pasos estructurados. No el docente o el profesor llega al aula e improvisa, no. El aprendizaje basado en problemas es muy estricto, tiene unas fases muy estructuradas. Por tanto, en el estudiante también crea disciplina, ser disciplinados. Otras de las habilidades que se desarrollan con el ABP es las habilidades narrativas y de investigación. Una cosa muy importante que ha dicho Georgia es también se mejoran las habilidades comunicativas. Se empieza a desarrollar mejor la comunicación, mejor las habilidades del lenguaje y de la comprensión. Y hay una cosa súper importante que en mi experiencia y en la de muchos colegas ecuatorianos, españoles, ingleses, es que mejora la motivación. La motivación es crucial, es importantísimo, porque el estudiante empieza a notarse el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos se ven que son investigadores, ellos buscan, ellos preguntan a expertos sobre la materia. Por tanto, se empiezan a desarrollar las competencias del siglo XXI. Se empiezan a mejorar esas habilidades que con la enseñanza tradicional no se habían visto en resultados. Mi experiencia es formada en el aprendizaje basado en problemas de un modelo. El aprendizaje basado en problemas tiene muchas formas de hacer, no solo hay una, hay varias, hay bastantes. Igual como con la clase invertida, la lesson study, hay diferentes formas. Yo y los colegas, mis compañeros de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, nos hemos formado con la ayuda de una de las universidades más top del mundo, que es la Universidad de Leicester en Reino Unido. Los países anglosajones trabajan tanto en las escuelas, en los colegios, como en las universidades con ABP, desde los chicos chiquitos, de los niños bien chiquititos hasta los más mayores, ¿no? Como nosotros. Entonces, este modelo que se ha aprendido en Ecuador con la ayuda de Inglaterra se llama el modelo de las 5 Es. Son las 5 Es porque en inglés son 5 pasos,
5 steps, ¿no? 5E. Entonces, el primero es engage. Engage significa enganche, enamoramiento, y es la traducción en el español también con la E. Engage, enganche, enamoramiento, involucrar. El segundo paso es explore, que es explorar. La tercera fase es explain, que significa explicar. La cuarta fase es elaborate, que es elaborar en español. Y por último es evaluate, es evaluar. Entonces, os voy a hacer un resumen muy pequeñito porque hay poco tiempo y no le quiero quitar tiempo a mis compañeros, pero es muy efectivo este modelo 5E. ¿Por qué? Porque se parte de los conocimientos previos de los estudiantes. Muchas veces el profe, el docente, se piensa que los estudiantes no conocen o no saben y dan las cosas por entendido, como si el estudiante no supiera nada y no. Entonces, en esta fase de engage se parte de los conocimientos previos de los estudiantes. Se les pregunta qué conoces sobre la educación inclusiva, qué crees que es integración, qué piensas de la situación de la educación inclusiva a nivel internacional. Por tanto, son preguntas de bajo nivel cognitivo. Es qué crees, qué piensas. Son preguntas que todo el mundo podría contestar. Estarán bien o estarán mal, pero se pueden contestar. Entonces, esa primera fase se parte de los conocimientos y se engancha al estudiante, porque le haces preguntas fáciles, de bajo nivel cognitivo. Después, ¿qué se hace? La segunda fase, que es explore, se explora. Ahí los estudiantes tienen que buscar, empezar a hacer sus investigaciones, empezar a leer, a buscar en fuentes científicas, en repositorios o bibliotecas de las universidades por internet, a nivel internacional, no solo de Ecuador o no solo de Brasil o de España, no, de todo el mundo. Y aparte, en Explore tienen que hacer trabajo de campo. En este momento online de pandemia se puede hacer. No tenemos por qué ir a las escuelas o a los colegios, sino que podemos hacer lo que estamos haciendo aquí. Online te comunicas con un experto, con un investigador que sepa de educación inclusiva, de currículum, de metodologías activas y haces un debate. Puedes preguntar a través de un mail, mandar un cuestionario, hacer un FaceTime, hacer un Google Meet, un Zoom. Entonces nos damos cuenta que el trabajo de campo que antes se hacía in situ, igual en educación online o educación virtual también pueden los estudiantes. De hecho, a los estudiantes les gusta más porque ven a los profes en la pantalla, a los expertos, pero nos damos cuenta, o en mi caso, que el estudiante cambia el chip y mejora, porque todo el trabajo de campo, los estudiantes suelen tener mucho manejo de las tecnologías, más que nosotros. Entonces, ellos buscan cualquier opción para contactarse con expertos, con profes, con familiares que trabajan en algún área específica, etcétera, etcétera. Por tanto, yo también, como Georgia, estoy preocupada con la situación, pero me doy cuenta que el ABP en educación virtual se puede, o sea, es factible y es viable. Por tanto, ahí buscan y exploran. Quizás es la parte más importante del ABP
5E. Es la más importante porque es la que más indagan, ¿ok? Después pasaríamos a la tercera fase, que es la de explicar. ¿Qué es lo que hacen los estudiantes de sus conocimientos previos y de la fase de investigación, exploración, indagación? Después explican estas fases, explican lo que han encontrado, desde lo que ya sabían hasta lo que han aprendido nuevo, los conocimientos nuevos adquiridos. Explican a través de diferentes actividades. Puede ser un informe de investigación, que eso lo pide el profesor. El profe dice, explícame a través de un informe, a través de un resumen tipo artículo científico, explícame a través de un video. Hay diferentes formas y también en este momento los estudiantes desarrollan la creatividad, innovan, empiezan a hacer cosas que en la clase tradicional no habían hecho. Puede ser a través de apps, hay un montón de formas de poder presentar los trabajos de forma más pedagógica, más didáctica, más creativa, más visual, no como entregar, ¿no?, el papelote con el resumen y ya. No, es mucho más creativo. Una vez explican, ¿qué es lo que hacen? Elaboran la solución del problema. Esto, todas las fases, las 5 fases, van con preguntas. Todo el rato se está preguntando. Las preguntas las realiza el docente. Por ejemplo, en Engage, ¿qué crees de educación inclusiva? ¿Qué piensas sobre la situación de los derechos humanos? En la fase de Explore ya son preguntas de mayor nivel cognitivo. Por tanto, ¿qué metodologías existen para el trabajo con niños con autismo? Eso no se puede con conocimientos previos. Eso tienes que buscar, tienes que preguntar a profesores, tienes que investigar. Una vez explicas, igual, a través de preguntas, explícame cuáles son los componentes para realizar una adaptación curricular. Por ejemplo, educación inclusiva, que es mi especialización, ¿no? Luego elaboran el producto final, la solución al problema, a través de preguntas. Todo el rato están preguntándose, autocuestionándose, preguntando a expertos, buscando. Por tanto, el aprendizaje se construye haciendo, se construye investigando. Y por último, la última E, que es evaluar, se presenta la solución al problema. ¿Cómo? Pues según la creatividad del estudiante. Se le puede pedir cualquier cosa, cualquier cosa. Por ejemplo, en educación podría ser una guía metodológica para los docentes que trabajen con niños con necesidades educativas especiales. Puede ser una maqueta para hacer la infraestructura de una escuela para niños invidentes, niños ciegos, una maqueta. Puede ser que entreguen muchas opciones. Entonces, el estudiante crea, el estudiante piensa, el estudiante desarrolla, innova. Hay un proceso de innovación interesantísimo. Los estudiantes crean cosas que los docentes no lo haríamos. Los estudiantes nos superan en creatividad, en ideas, en cosas súper chéveres. Entonces, ellos crean la solución al problema. ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo llamativo, lo que enamora a los profes de esta metodología activa?
es que se dan soluciones al mismo problema desde diferentes vías. Cada cerebro somos diferentes, somos únicos y somos irrepetibles. Por tanto, Georgia resolverá un problema, el mismo problema que yo, pero de diferente forma. Marley, Valeria, Alceu, todos somos diferentes y creamos cosas diferentes y solucionamos el mismo problema desde diferentes prismas, diferentes miradas, diferentes perspectivas. Por tanto, esto en la investigación ya como investigadores es súper interesante ver la diferencia que puede haber para solucionar un mismo problema. Por tanto, la metodología que yo aplico tanto para estudiantes de pregrado como para estudiantes de posgrados de maestría, a través de estas 5E, puedo afirmar que es totalmente efectiva, que se crea un aprendizaje significativo a largo plazo, no sé si para toda la vida, pero a largo plazo, y es algo que está estudiado hace muchos años, que los países europeos, España, ya lo aplican, se aplica en países como Tailandia, Malasia, Sri Lanka, Emiratos Árabes, Azerbaiyán, Latinoamérica tiene lugares, países que son muy desarrollados en ABP. Por tanto, la metodología activa es un medio muy interesante ahora que encima estamos en educación online, porque es una forma de que el estudiante haga de forma autónoma e incluso de forma grupal. Y eso lo que hace que el estudiante crea, y el estudiante es la teoría del laissez-faire, ¿no? Del aprender haciendo. Entonces, bueno, esto sería lo que yo puedo explicaros. Espero que estas 5E os acordéis. Si Georgia o el grupo coordinador del evento necesita material o los espectadores quieren links, libros, artículos sobre este tema, yo estoy feliz de poder facilitaros todo el material que yo tengo y que ojalá alguno pueda tener la experiencia en el aula, porque realmente es súper gratificante y muy llamativo y muy bonito. Entonces, pues bueno, espero que hayáis entendido todo el mensaje, y cualquier cosita estoy súper encantada de poder colaborar con la universidad y con todos los compañeros. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Bom, obrigado, doutora Maria Luísa, pela excelente apresentação. E agora passamos a palavra para o doutor Cian Siqueira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai falar sobre as transformações digitais no ensino. Boa tarde a todos. É interessante a gente estar nesse momento, né, de ensino remoto, discutindo ensino remoto, num ambiente que tem sido utilizado para ensino remoto, que é o Google Meet. E durante o evento, a minha internet cair e ficar 20 minutos aí para poder conseguir voltar, que é o normal, é o padrão da gente hoje em dia, seja como professor, ou seja participando de atividades nesse contexto, né? E a gente vai ter que ficar lidando com isso, porque faz parte desse novo momento que a gente está vivendo. Eu vou fazer um pouquinho diferente, que eu preparei um conjunto de slides, e eu fiquei com dó de não usá-los, e só falar. Então, estou compartilhando com vocês o conjunto de slides e vou falando, e vai ser um prazer colaborar e interagir com todo mundo.
Bom, aqui é só a apresentação inicial, né, do cartaz. Obrigado aí pelo convite. Quando a Georgia me convidou para essa mesa redonda com esse tema, eu fiquei pensando em um tema que eu queria ter falado desde o início, era a transformação digital na educação e a pandemia, ou seja, como que a pandemia acelera essa transformação digital, né? Então, esse é o título da minha fala hoje aqui. E a primeira figura que eu trago para vocês é essa, não sei se todo mundo está vendo. O que a gente tem aqui, né? Sempre eu estou colocando o link de onde eu tirei a figura. Eu gostei muito dessa figura, por quê? Porque a gente vê ali os vírus ao redor do mundo, do globo, e montando como se fosse uma teia ao redor disso, né? E o que eu trago como pensamento para guiar a gente é uma pandemia mundial e estamos todos juntos nessa história. Isso quer dizer o quê? Que não é só você, não sou só eu, mas somos todos vivendo esse momento, né? Todos passando por essa transformação. E por que juntos? Porque além de estarmos passando juntos, estamos redescobrindo, redefinindo várias coisas. Nosso dia a dia, a nossa sala de aula, né? Que se é uma sala de aula, agora é uma sala de aula virtual, remota, como a gente vai chamar. Uma outra figura que eu trago é o antes. Então, eu escolhi essa figura do antes porque a gente tem ali o professor com seus alunos, uma sala de aula, que é o presencial, a figura do presencial, e muitas das vezes o que a gente tinha como imagem da sala de aula presencial era essa. É o professor detentor do saber explicando ou passando o conhecimento para as crianças. Obviamente, esse não é o cenário de todos os locais ou todas as práticas pedagógicas, né? Mas é muito característica desse antes pandemia. O durante a pandemia, ela muda um pouquinho, e se a gente observar, o que ela muda? Além de uma interface tecnológica, a gente tem aqui todos para aquela pessoa, né? Então, assim, não era todo mundo virado para o professor. Agora eu tenho todos virados para você, né? Então, essa comunicação ela já muda só a própria forma de visualizar. Então, eu gostei também dessa imagem para trazer essa mensagem. E a gente está falando do antes pandemia, durante a pandemia, vamos falar também do depois da pandemia. O que a gente tem aqui depois da pandemia? E eu trouxe essa figura, e o que será que essa figura representa, né? A ideia era representar uma folha em branco, e a ideia é o que vamos escrever nessa página, ou nessa folha em branco. Eu falei de transformação digital e trouxe dois artigos aqui sobre transformação digital. O primeiro fala que a transformação digital é chave. A chave para a transformação digital na continuidade dos períodos de turbulência. Então, assim, quando a gente está num período como esse de pandemia, a transformação digital é essencial. Como que a gente faz para tudo se eu não posso sair de casa? Né? Então, eu preciso comprar alguma coisa. Como que eu estou fazendo? Muitas das coisas que eu vou comprar, hoje em dia, passaram a ser online. Às vezes eu fazia para algumas coisas e isso aumentou muito durante a pandemia. E as empresas tiveram que fazer o quê? Se adaptar a essa realidade. Então, eu tenho como fazer a entrega, mas o pedido já vai ser diferente. O restaurante, como que ele está funcionando? Estava funcionando via entrega, né? Então, assim, tem uma questão de pegar a tecnologia e agora me aproveitar dessa tecnologia para poder me adaptar e sobreviver e passar por essa situação. E o segundo artigo, ele vai falando assim que a transformação digital não é só sobre tecnologia. Isso quer dizer o quê? Que a gente já tinha tecnologia antes. Muitas das empresas não passaram por essa transformação digital antes da pandemia e foram obrigadas a fazer agora com a pandemia. E se a gente pegar para o lado da educação, mesma coisa, né? Muitos dos cenários a gente não fazia tanto uso de tecnologia e agora a gente está sendo obrigado a fazer uso dessa tecnologia. Então, novamente, a tecnologia ela já tinha. Agora a gente está sendo forçado a expandir esse uso dessa tecnologia. E eu falei transformação digital, mas não trouxe uma definição. Então, está aqui.
Transformação digital é um processo que objetiva melhorar uma entidade. Eu vou parar aqui porque eu ressaltei ali o melhorar. E quando eu falo que essa entidade é a educação, então transformação digital na educação, um processo que objetiva melhorar a educação. Melhorar a educação. Como que eu posso melhorar a educação ou o ensino? Ao disparar mudanças significativas em suas propriedades, através da combinação de tecnologias de informação, computação, comunicação e conectividade. Se a gente for pensar numa transformação digital programada ou planejada, né, seria fazer o melhor uso possível para melhorar de tecnologias para melhorar a educação. E aí eu trago aqui um artigo desse ano, 2020, numa revista conceituada, que é International Journal of Information Management, que vem falando assim: a pandemia, coronavírus, repentina e abruptamente forçou escolas e educação a se engajarem na transformação digital. E continua, a transformação digital que falamos, no caso no artigo, é ortodoxa, ou seja, não é a tradicional. Porque os responsáveis pela educação, e o artigo era sobre educação básica, mas ele poderia ser expandido para qualquer nível, não iniciaram estrategicamente ou lideraram esse processo. Mas, ao invés disso, eles simplesmente reagiram e tentaram desesperadamente se ajustar ao estado dos acontecimentos. Ou seja, a gente foi forçado a entrar nessa transformação digital, a pegar a tecnologia e agora trazer a tecnologia para continuar, de alguma forma, tendo o ensino e aprendizagem, né, que é o que a gente está chamando de ensino remoto. Apesar disso, eles confiaram extensivamente nas tecnologias digitais para transformar suas ofertas e tentaram lidar com isso e gerenciar uma variedade de mudanças e barreiras estruturais e culturais ao longo do caminho. E a gente está falando de barreiras para a transformação digital, esse mesmo artigo vem falando. Inércia e resistência têm sido identificados como barreiras significativas para a transformação digital. Ou seja, não fazer nada é uma barreira, né? Fiquei bloqueado em relação àquilo, não avancei em relação àquilo. Estou resistindo a essa mudança ou a esse período de pandemia. Isso vai ser uma barreira para essa transformação digital. Ou poderia ser uma barreira para essa transformação digital. E outras barreiras são recursos, capacidades existentes, incluindo fatores como tecnologia, cultura. Eu não tenho a cultura, eu não tenho uma prática, eu não tenho uma competência para esse novo, que o pessoal está chamando de novo normal. Será? Como que eu faço agora? Todo mundo correndo. Agora eu quero gravar um vídeo para minha aula. Como que eu vou correr para gravar esse vídeo? Eu nunca gravei vídeo. Eu detesto aparecer em alguma atividade, né, de ter minha imagem exposta, e agora eu vou ser obrigado a fazer isso, porque eu tenho que gravar. Né? Então, assim, tem as culturas que existiam, como que a gente vai ter que lidar com essas situações, tem a questão da prática, da competência, eu não sabia gravar, agora eu vou ter que aprender a gravar, eu não sabia utilizar, por exemplo, um ambiente virtual de aprendizagem, eu não sabia utilizar um ambiente de reunião online, ou de interação síncrona online. Tudo isso a gente está tendo que pegar em tempos de adaptação, ou seja, em cima da hora, né, e se virar e aprender para poder trazer para a nossa nova realidade. E aí eu trago, lembra daquele depois, que era a página em branco? Então, o que vamos escrever nessa página em branco? Essa é a ideia. Eu trago algumas coisas da Unesco, porque também tem a ver com esse discurso que eu estou trazendo para a gente pensar, refletir e trabalhar um pouquinho. Embora essa pandemia seja, antes de tudo, uma crise de saúde, ela provavelmente terá efeitos significativos de longo prazo na educação. Por isso que eu estava trazendo aquela folha em branco. Né? Por quê? Porque não é só durante esse período de pandemia. Simplesmente o fato da gente usar novas tecnologias, simplesmente o fato da gente repensar as nossas aulas, vai trazer transformações que podem ser de longo prazo. E eu espero que para melhor, né? Porque a gente está refletindo em como fazer. A gente está passando por essa experiência e pode estar aprendendo com essa experiência e trazendo, levando para o nosso dia a dia daqui para frente. Ou seja, essa experiência vai nos ajudar também a construir esse depois, esse pós-pandemia também.
incluindo no currículo, na aprendizagem. A situação, porém, pode se tornar uma oportunidade, e eu gosto disso, de enxergar não só com esse desespero, eu tenho que me virar agora para isso, mas como uma oportunidade para o que a gente pode fazer. Porque a gente está tendo que repensar o currículo. Aqueles conteúdos todos que eu tinha, como que eu faço agora para conseguir lidar com todos eles nesse período online? Né? Será que eu consigo lidar com todos eles? Será que eu tenho que rediscutir alguns? Porque agora a cultura é diferente, está tendo alguma vivência diferente, a vivência dos alunos está diferente, dos pais dos alunos está diferente. Né? E aí eu vou ter que trazer isso para esse conteúdo, e são objetos para eu trabalhar os meus conteúdos também, então estou tendo que repensar quais são os conteúdos primordiais, né? Vou estar tendo que repensar o currículo também, que oportunidade que a gente tem para trabalhar isso, o que é o importante aprender, né? Refletir realmente o que é importante ensinar, os processos de avaliação de ensino e aprendizagem. E aqui eu trago, quando a gente estava falando de ensino remoto, muitas das vezes foi o quê? Simplesmente transpor o que a gente tinha no presencial para essa cultura digital, né, para essa cultura online. E quando eu falo em avaliação, isso era muito comum, porque a avaliação que muitas das disciplinas usavam, o quê? A prova. Né? E agora, como que eu vou fazer uma prova? Como que eu sei que é o aluno que está fazendo? Isso virou, sim, a grande questão hoje em dia, quando a gente está falando de avaliação. Por quê? Porque está pensando naquela avaliação que eu fazia antes, que era presencial. Né? Será que eu preciso me manter nessa avaliação anterior? Será que eu posso pensar outras formas de avaliar? E podem ser muito mais significativas. Porque a Georgia também estava falando, meus filhos tiram 10 aqui, mas será que eles realmente estão aprendendo? Será que realmente isso está demonstrando que eles estão aprendendo? Eu estou conseguindo medir alguma coisa com esse tipo de avaliação? Desenvolvimento de competências dos estudantes. Que novas competências a gente pode estar desenvolvendo? E não só as competências digitais que tanto se falava, né? As competências para a vida também. A gente agora tem um gatilho para poder estar discutindo várias coisas relacionadas a isso, visando fortalecer suas habilidades de aprendizagem e manter sua motivação, que também foi objeto aqui de papo nosso, principalmente a Luísa trazendo. Né? Como que a gente faz para manter essa motivação? E se a gente traz aquela mesma metodologia que a gente utilizava no presencial para 5, 6, 7, 8 horas online, síncronas, do professor, quem aguenta isso? Né? Nem o professor aguenta, e muito menos os alunos, e os pais ainda muito menos. Então, como que a gente faz para gerenciar tudo isso? Trazendo um pouco uma visão de sistema de informação, eu gosto dessa visão porque ela também é uma visão sistêmica, e aí a gente traz 3 elementos sempre que eu falo dessa visão de sistema de informação. Primeiro, pessoas, depois procedimentos e tecnologia, ou seja, não é só tecnologia. Quando a gente fala de pessoas nesse contexto, a gente está falando de professores, a gente está falando de alunos, a gente está falando das famílias, a gente está falando do sistema educacional, onde entram os donos, os diretores, os coordenadores, os assistentes pedagógicos, o governo e todos os demais. E eu posso estar pensando tudo isso em questões físicas. Questões físicas são, eu estou bem fisicamente? Eu tenho um ambiente físico onde eu consigo trabalhar, e no caso, dar uma aula ou ter uma aula? Eu tenho o equipamento necessário para isso? Eu tenho a internet necessária para isso? Mas não é só isso que é importante. Né? A gente tem também questões emocionais. A gente está em plena pandemia, embora muitos achem que a gente já tenha saído dessa pandemia. Como está o meu emocional como professor? Como está o emocional dos alunos, dos pais dos alunos, dos familiares dos alunos? Como que a gente pode dar um apoio a tudo isso? Muitos professores estão relatando ultimamente o estresse desse novo momento, né, de ter que aprender tudo para ontem, para poder já dar essas aulas nesse novo modelo, manter isso online, vários alunos, dar conta disso, a carga de preparação de aula, de estar acompanhando essas aulas. Né? Como que
está tendo algum tipo de apoio para esses professores? Como que a gente poderia estar pensando nisso como escola, como governo, ou os próprios professores, como que eles estão lidando com isso, ou nós, né? Estamos lidando com isso, ou pensando nisso, ou a gente está deixando de lado, escondido ali, porque não dá tempo de pensar nisso. Mas é importante. Né? O mental nosso, como que a gente está pensando em relação a isso? Eu estou vendo isso só como uma dificuldade, ou posso estar vendo isso como uma oportunidade também? Né? Então, e isso a gente tem que estar pensando, professores, alunos, os familiares, vários familiares, não tem com quem deixar os alunos, os filhos precisam estar trabalhando, e ao mesmo tempo, porque usavam a escola para esse momento, e não está tendo essa oportunidade. E aí, como que a gente vai lidar com todas essas situações? É bem complexo. Eu trago aqui um trabalho de uma aluna minha de mestrado, que defendeu ano passado, que ela vinha discutindo a motivação a utilizar plataformas de apoio ao ensino, no caso, ambientes virtuais de aprendizagem. E por que eu trago esse trabalho? Embora tenha sido antes da pandemia, algo que foi muito interessante é assim, a motivação, quando o aluno era já de um ensino à distância, ela era maior para utilizar esses ambientes virtuais de aprendizagem. Quando a gente tinha um aluno que era de um ensino presencial e se via forçado a utilizar um ambiente virtual de aprendizagem, por causa daqueles 20% da carga horária, e aí algumas disciplinas tinham isso de usar o ambiente virtual de aprendizagem, naquele momento ainda presencial, tinha uma questão cultural dos alunos que eles não gostavam de utilizar o ambiente. O ambiente era utilizado da mesma maneira como os alunos do ensino à distância ou online, nesses 20% que são presencial, mas tinha um comportamento, em termos motivacionais, completamente diferente desses alunos. Então é interessante a gente pensar agora, nesse momento de pandemia, como que está isso? E é engraçado ver, de repente, aquelas fotos dos alunos que são obrigados a estarem ali na aula, que estão, na verdade, jogando um videogame, estão, na verdade, dormindo. Né? Onde é que está a motivação? Como que a gente está trabalhando essas questões motivacionais também? Eu falei de pessoas, mas tem também as questões de procedimentos, ou seja, como que eu vou estar trabalhando os métodos, os procedimentos, os recursos, a forma de organizar o ensino, em relação com os objetivos, os conteúdos que precisam ser explorados. E o que eu achei engraçado aqui é que eu escolhi 2. Existem vários modelos, eu escolhi 2. Um é o TPEC, que ele vem falando do conteúdo, do conhecimento pedagógico, do conhecimento tecnológico, como que eu junto tudo isso nesse contexto de trabalhar a forma de explorar o ensino, mas eu trouxe também o 5E, né, que é o que a Maria Luísa também trouxe. Então, eu achei muito engraçado, porque, assim, dentre as várias opções, eu escolhi 2, e um deles, justamente, da palestrante anterior. Mas tem vários. Por exemplo, aqui um aluno de doutorado meu vem discutindo aprendizagem ativa e metodologias ativas no contexto de didática da computação. Embora a gente trabalhe nesse contexto de computação, porque não tem necessariamente uma formação para os professores dessa área, como dar aula, então a gente discutia muito o que deveria ser aprendido e ensinado nesse contexto, e como que as metodologias ativas poderiam ser trabalhadas. O que eu trago da tese dele é esse hexágono da didática, que a gente sempre pensa, talvez inconscientemente, quando a gente vai preparar uma aula, né? Quem é que está ensinando? Quais são as minhas características como professor? Para quem que eu vou ensinar? Ou seja, o aluno, quais são as características desse aluno? Para eu poder trabalhar isso em relação ao que eu vou ensinar. Para quem ensinar? Ou seja, quais são os objetivos desse ensino? O que eu vou ensinar, que é o conteúdo, sobre que condições se ensina e se aprende, ou seja, organização e sociedade. E agora, em termos de pandemia, isso ainda muda, então a gente tem que pensar um pouco mais nessas condições. E o como se ensina, técnicas e recursos. Agora a gente também está tendo que rever isso, por isso que eu falo que é uma oportunidade gigantesca para a gente repensar e levar isso para pós-pandemia também. Então, quando a gente pega o título ali, ensino remoto ou ensino híbrido, por quê? Porque a gente já está pensando que, será que aquele presencial que eu tinha antes ainda faz sentido? Eu acho que eu perdi agora a conexão. Não sei se vocês estão me escutando. Estamos, senhor, escutando, sim. Tá, ainda continuam vendo o vídeo?
Sim. 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 Tá. Se perder, porque aqui está indicando que eu perdi a conexão. Se perder, por favor, É me normal. avisa. Tá, aqui, o que acontece? Eu tinha falado que ele trabalha... Agora perdeu. Voltei. Bom, pessoal, aqui eu estou no celular, então não consigo compartilhar a tela. Então, eu vou continuar falando, porque não era para eu ficar compartilhando com vocês mesmo, vocês queriam me ver. Então, por isso que deu todo esse problema. Né? Estão conseguindo me ouvir normalmente? Ok, então eu estava falando que um outro trabalho de um aluno de doutorado meu, ele vem discutindo novas tecnologias com design thinking e experiência do usuário. O que vem a ser design thinking? Design thinking é um processo do design, de como criar as coisas. Né? E é muito utilizado em corporações, em empresas. Mas também vem sido adotado ou utilizado atualmente no ensino. E a gente vem falando do design educacional, né? Como que a gente pensa o ensino, como que a gente projeta ou planeja o ensino. Então, também é uma questão de adaptar essas questões, ou trabalhar essas questões nesse processo de construção de novas ideias, de gerar novas ideias, de desenvolver soluções para os problemas, já que a gente estava falando de ensino baseado em problemas ou em projetos, então também tem tudo a ver com isso. User Experience é pensar na experiência do usuário. Será que eu penso na experiência que eu estou promovendo para o meu aluno ao preparar a minha aula? Isso é interessante, né? A gente pensa assim, tá, eu quero pensar aqui, trabalhar como que meu aluno vai aprender. Mas será que eu estou pensando qual é a experiência dele durante esse processo de aprendizagem? Como ele está se sentindo? Como seria eu estando nesse lugar de aluno, dessa forma que eu estou planejando, ou estou executando, desenvolvendo a minha aula? Traz também algumas reflexões interessantes para a gente, enquanto professores. Eu trago alguns links, depois eu vou disponibilizar para vocês, enviar para o Jorge envia para vocês. Então, a gente tem na Sociedade Brasileira da Computação uma revista que ela é chamada Horizontes. E nessa revista tem alguns artigos que foram bem interessantes. Então, um deles é Ensino Remoto na Educação Superior, Desafios e Conquistas em Tempos de Pandemia. Traz justamente reflexões do ensino remoto. Uma coisa que eu achei interessante, essa semana eu estava vendo, semana passada, desculpa, eu estava vendo uma live de uma professora que eu gosto muito, e ela vinha falando justamente do ensino remoto. O que é o ensino remoto? Por que é o ensino remoto? O ensino remoto ela nasceu das instituições particulares que precisavam de manter as aulas, mas dado o momento de pandemia, não tinham como ser o ensino à distância e não tinham como ser o ensino presencial. Então, trouxeram uma adaptação do ensino presencial para essa nova realidade, né? E chamaram isso de ensino remoto.
E fazendo uma ligação com aquilo que eu falei também da inércia, né, que as instituições públicas de ensino demoraram a reagir, a pensar como que seria a melhor forma de a gente conseguir trazer esse trabalho com os alunos, de ensinar, de construir o conhecimento com os alunos nesse momento de pandemia. Então, tinha uma discussão interessante de, ao invés de pensar no ensino remoto, pensar no ensino online, realmente, né, que não é a educação à distância, mas é uma abordagem que ela traz mais colaboração entre os alunos, entre os professores e alunos. E o que é esse ensino online? Eu trago um link sobre educação online, que é uma palestra do Mariano Pimentel, que é um professor também lá da Unini, que ele vem trazendo algumas características que ele considera importantes para essa educação online, por exemplo, o conhecimento como obra aberta. Antigamente eu tinha um conteúdo que ele era fechado e era esse conteúdo que era da minha aula. E hoje em dia não, hoje em dia a gente vai trabalhando com os alunos e percebendo com os alunos a cada aula o que é mais interessante eu abordar na próxima aula, ou nessa aula, efetivamente. E tem essa adaptação, ou seja, tem essa construção coletiva, essa cocriação desse conteúdo. Tem a questão da curadoria de conteúdos online. Eu já tenho muito conteúdo disponível hoje em dia. Como que eu consigo buscar por esses conteúdos, acessar esses conteúdos, disponibilizar esses conteúdos, compartilhar, colaborar com esses conteúdos? Ambiências computacionais diversas, ou seja, o uso de vários ambientes, várias ferramentas digitais. Como que a gente, ou interfaces digitais, então, por exemplo, a gente está usando uma agora, que é o Google Meet, mas a gente poderia estar utilizando várias outras. Por exemplo, eu estava usando uma apresentação que foi feita em algum editor de apresentações, por exemplo, o PowerPoint. Como que a gente utiliza várias dessas ferramentas nesse contexto nosso de sala de aula? A aprendizagem colaborativa, de colocar os alunos para colaborarem efetivamente, e não só colaborarem no sentido de fazer alguma coisa juntos, mas de construir as emoções, não só os conhecimentos, as diversas competências que a gente poderia estar trabalhando. A questão da conversação, a interatividade em si, como nós podemos conversar, montar esses tempos efetivamente de nos conhecer melhor, de entender melhor o que está acontecendo com cada um, de participar do dia a dia de cada um. As atividades autorais, cada um está construindo ali através de uma abordagem de multiletramento, por exemplo, de projetos de aprendizagem, atividades em grupo. A mediação docente, ao invés de ser passiva, ela ser ativa, ou seja, o professor, ao invés de esperar que o aluno vá até ele trazendo uma dúvida, pode estar trazendo questões para estar discutindo com os alunos, e os alunos demandando, o professor demandando os alunos. Então, algo mais ativo, efetivamente. E não só o professor como senhor da resposta, né, mas a gente pode estar incentivando os alunos a contribuírem com os próprios alunos. Os pais, se a gente está falando agora num momento onde os pais estão mais ativos nessa formação ou nessa educação, como que eu também posso trazer os pais mais para esse contexto? E avaliação baseada em competências, formativa, colaborativa, ao invés de simplesmente uma avaliação somativa. Tem vários locais onde a gente pode ver sobre tecnologias e várias tecnologias que são utilizadas. Eu deixei alguns links de várias tecnologias que vêm sendo utilizadas nesse momento e vão sendo discutidas, e como, onde, em que contextos utilizar. Também a gente tem essas discussões. Trouxe também um trabalho sobre a transformação nesse período, a transformação do ensino superior, e vem falando da transformação da própria universidade, dos espaços da universidade, da forma como a universidade trabalha, mas isso poderia ser pensado não só na universidade, mas nas escolas. Que mudanças a gente vai ter em relação a isso? Tem uma transformação do mundo dos negócios, como que isso pode afetar também esse dia a dia das escolas, a transformação do próprio aluno no seu ambiente, as restrições financeiras, as restrições de infraestrutura de TI, tudo isso levando a essa transformação do ensino superior, do ensino fundamental, do ensino médio. E para terminar, eu trago um trabalho que vem falando desse processo de normalização.
que a gente vem falando do novo normal, e tudo isso que a gente vem discutindo, em algum momento ela deveria ser parte de, tá normal, já não penso como algo diferente da minha realidade, né? Já trouxe isso para a minha realidade de uma maneira onde eu me sinto confortável. E para isso tem algumas teorias que falam de 4 focos ou perspectivas. A primeira é coerência. Isso tem que fazer sentido para mim individualmente e coletivamente, quando de frente para o problema de operacionalizar o conjunto de práticas. Então, quando a gente está falando de um ensino remoto, o que faz sentido para mim nesse ensino remoto? O que faz para mim, nesse contexto coletivo da minha escola ou das escolas onde eu trabalho, o que é coerente para a gente em termos de ensino remoto? Perceber o que faz sentido, né? Qual é a coerência. Segundo é participação cognitiva, que é um trabalho relacional que pessoas fazem para construir e sustentar uma comunidade prática sobre uma nova tecnologia ou método. Isso vem a ser que, como eu aprendo com os meus colegas, como que a gente compartilha conhecimento, como que a gente está construindo essa rede, e essa rede ela pode extrapolar a rede da própria escola, né? Quem mais que está nessa situação? Quem eu posso acessar nessa situação e aprender e trocar experiências em relação a isso? Essa ação coletiva, que é um trabalho operacional que as pessoas fazem para tornar oficial um conjunto de práticas. Então, como é que vai ser o meu novo método ou a minha nova prática educacional? Que ajustes eu posso fazer e que fazem sentido eu fazer e que agora eu começo a adaptar e usar e adotar no meu dia a dia? E o monitoramento reflexivo, que é o repensar. O que é que deu certo, o que não deu certo. Porque muitas das vezes a gente dá uma aula que é maravilhosa. A gente vai aplicar a mesma metodologia numa aula seguinte e não funciona. Ou vice-versa, né? Então, assim, o que funcionou? O que levou isso a funcionar? Que características foram importantes? Que características não foram favoráveis naquele contexto? Como que eu posso adaptar e melhorar isso? E ao considerar essas 4 perspectivas, no meu contexto, eu começo a transformar isso para a minha realidade, trazer isso para algo que passa a ser normal para mim. Eu acho que eram algumas reflexões que eu tinha separado aqui para trazer para a nossa discussão. Obrigado. Obrigado, professor Cian Siqueira, pela apresentação, muito esclarecedora para todos nós e muito enriquecedora também. E agora nós passamos a palavra para o mestre João Paulo, que vai abordar o tema. Na verdade, ele vai falar sobre um estudo de caso que ele realizou, né? Vamos lá, João. A palavra é sua. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. É um prazer participar de um evento tão importante e tão oportuno. Agradecer em especial a minha eterna orientadora, a professora Georgia, pelo convite. E, nesse momento, eu quero dizer que eu não trago um pensamento meu, é um pensamento da nossa escola. É um pensamento e uma pesquisa do CIEP 263, Lina Bobardi, do município de Itaperuna. Eu vou fazer uma apresentação de slide, para que eu também não me perca, já que a gente tem 20 minutos, segundo a minha orientadora. E aí, né, posteriormente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, a gente vem ao final para conversar, tá bom? Alceu, só me confirma se todos estão vendo a apresentação? Sim, João. Sim, ok. Tá bom, muito obrigado. Essa é a fachada da nossa escola. É o CIEP 263 Lina Bobardi, do município de Itaperuna, onde eu estou como diretor há aproximadamente 10 anos, quase 11 anos. Nossa escola é exclusivamente de ensino médio
e uma escola também de formação de professores, em nível médio, que é o que a gente chama hoje, né, de curso normal. Ao todo, são 655 alunos, divididos aí entre 151 do curso normal e 504 de ensino médio. A nossa população, né, os nossos alunos são jovens e adolescentes entre 16 e 20 anos, na sua maioria, mas a gente também tem algumas pessoas com entre 30 e 50 anos aproximadamente, que são pessoas que resolveram voltar aos seus estudos, né, posteriormente. Bem, o que ocorre é que em março, como todos sabem, nós fomos pegos de surpresa e precisamos, então, nos vermos numa situação de organizar uma proposta de trabalho, um plano de trabalho, baseado aí no ensino remoto. E isso ocorreu devido a uma orientação, né, uma normatização do governo do estado do Rio de Janeiro, que autorizou as escolas particulares e as escolas públicas a adotarem sistema de aulas remotas. E para a gente isso foi muito impactante, porque nós estávamos quase que acabando de voltar de um feriadão do carnaval, então a gente estava num processo, num período que a gente chama na escola de semana de adaptação, porque como não temos o ensino fundamental, o número de alunos ingressos no primeiro ano, né, na primeira série do ensino médio é muito grande, então a gente passa por esse período em que a gente revisita os conteúdos do ensino fundamental, nós realizamos algumas atividades e alguns projetos, e em meio a tudo isso, ficamos aí dentro desse distanciamento social. Em função disso, então, a equipe diretiva da escola, no qual eu estou como diretor-geral, nós, então, precisamos, remotamente, elaborar uma plataforma, né, um plano, uma proposta de trabalho que a gente chamou de Plano de Estudos Remoto, pela orientação da Secretaria de Estado de Educação. Como nós, na escola, nos preocupamos também em pensar num plano em que ele tivesse começo, meio e fim, e que ele tivesse uma visão também, além de empreendedora, de alguma forma gerencial, porque a gente precisava de algo que otimizasse o nosso tempo, facilitasse a nossa pesquisa e que fosse certeira, nós adotamos como procedimento, né, essa ideia da visão empreendedora e de gestão que a gente chama do PDCA, do método PDCA. Então, a gente logo aplicou o método PDCA, então a gente dividiu as etapas porque a gente passaria para a gente pensar nesse plano, né, nessa proposta. Esse P que está em azul foi o primeiro momento onde a gente sentou para que a gente pudesse fazer o planejamento das ações, né? O Dzinho aí é a execução do nosso plano, é o meio das atividades. O C é dessa verificação, desse acompanhamento constante, e o A em vermelhinho aí de um processo de avaliação. Né? Então, a gente pega esse plano, nós colocamos no nosso projeto político-pedagógico da escola, mas sempre com essa intenção e com essa preocupação de que esse plano, apesar dele ter uma necessidade de progressão, ele também precisava ser aberto aí às mudanças, que provavelmente, né, ocorreriam, como já ocorreram. Então, as dimensões, as frentes de trabalho que nós pensamos na escola, que nós organizamos, a equipe diretiva, ela foi dividida em 3 segmentos, né? Um segmento da nossa escola preocupado com a dimensão administrativa em si, que aí se preocupou com as questões financeiras, com infraestrutura, né, com essa adoção desse espaço virtual, que no nosso caso nós utilizamos por orientação da SEDUC o Classroom. Então, essa questão da aquisição de senha, tanto para professores quanto para alunos, essa logística da escola, pagamento de uma maneira em geral, foi essa dimensão administrativa. A dimensão de gestão de pessoas, ela preocupou exclusivamente nesse momento, com os professores e com os funcionários, diante dessa nova ótica, porque os professores ficaram muito preocupados, né, como iriam computar a carga horária, como ficaria essa questão do quadro de horário, vai ser válido, a gente vai ter que ter reposição ao retornarmos, né, muitos atestados médicos, e também essa orientação para que os nossos professores participassem de um curso de formação que foi oferecido pela Secretaria de Estado de Educação.
E por fim, e não menos especial, mas na minha concepção o mais especial de todos, foi uma atenção que nós tivemos para a construção de práticas pedagógicas no ensino remoto. Esse pensar mais estrategicamente sobre essas relações de ensino e de aprendizagem. Todo esse processo de construção, ele já ocorreu pelo Meet, né, por uma plataforma, porque nós estávamos distanciados, e a gente fez questão que, nesse momento, todos participassem dessa tomada de decisão, equipe diretiva, professores, o Grêmio Estudantil da nossa escola, representantes de turma, as associações de apoio, né, à escola, e inclusive o grupo de pais também. Por quê? A gente entendeu que, nesse momento, que seria necessário fomentar o sentimento de pertence e a participação de todos nessa tomada de decisões. Por quê? Essa pandemia, entre outras coisas, ela também revelou uma questão muito forte que foi, eu escrevi aqui, olha, a desigualdade, né? A gente percebeu que, desde o início, que nós teríamos uma série de enfrentamentos, né, que esse espaço seria um espaço não só de debate, mas como embate também, né? Por meio de professores e de alunos, porque nem todos teriam acesso à internet, nem todos têm celular ou computador, e aí tudo isso a gente precisaria de pensar também, não só em atender aquele menino, aquela menina que tem o acesso, mas também aquele que por algum motivo não teria o acesso. Então, colocar todos envolvidos no processo facilitaria as nossas tomadas aí de decisões. Como que a nossa escola se organizou? Nós nos organizamos por período letivo, né? Primeiro e segundo ciclo de aprendizagem. O primeiro ciclo é enquanto estivermos nesse momento remoto, e o segundo ciclo quando dá possibilidade do retorno. Mas lembrando que, caso a gente não consiga voltar até o final do ano, a gente vai continuar nesse primeiro ciclo de aprendizagem. Por quê? Porque, com certeza, como os professores disseram aqui, muito bem dito, a gente, de alguma forma, de alguma maneira, no próximo ano, ou quando conseguirmos retornar, a gente vai precisar de repensar esse trabalho que foi feito remotamente. Né? Nós optamos por permanecer com uma cultura já de avaliação e de ciclo de aprendizagem da escola. Essas siglas, então, a gente pegou o calendário e a gente dividia, por exemplo, 2 semanas a gente trabalharia com atividades, a gente trabalhou, né, com atividades internas, que foram como se fosse uma sala de aula, chats, a participação dos alunos ali nos murais do Classroom. A AD são aquelas avaliações discursivas, em que o aluno ele precisa de escrever, ou ele tem que falar, ele vai produzir um texto, e o quiz, que a gente sempre fez baseado aí naqueles formulários do Google Forms, né? Onde o aluno ele clicava apenas a alternativa correta. Até julho, mais ou menos, a gente adotou esse procedimento. E a gente percebeu que o número excessivo de avaliações que a gente estava, né, conduzindo com os alunos, levou também ao afastamento desses jovens da plataforma. Muitos deles, por vários problemas, acabaram não tendo condições de acompanhar por problemas que já foram citados, né, pelos nossos amigos professores. Então, a gente resolveu tirar um pouquinho o pé do acelerador, e quando a gente retornou das férias, a gente começou a fazer um trabalho um pouquinho diferente. A gente começou a adotar algumas metodologias que seria muito ousado da minha parte dizer que elas já se enquadravam como metodologias ativas. Mas a gente começou a repensar a nossa forma de trabalhar. A gente, por exemplo, entendeu que a gente precisava diminuir o número de atividades escritas e aumentar o número de atividades faladas, né, atividades orais, seja por meio de vídeos, né, as próprias avaliações que os alunos também estavam produzindo, né, eles poderiam fazer por podcast, poderiam gravar a voz, e isso a gente conseguiu trazer um pouquinho novamente o pessoal de volta. Né? As nossas aulas, elas estavam acontecendo de forma síncrona, preferencialmente no horário regular de estudo, que também não deu muito certo.
os alunos acabavam não acordando tão cedo, então a gente resolveu diminuir o tempo de aula, como a professora Georgia falou, é verdade, os alunos, na sua maioria, eles já verbalizaram isso para a gente, que o tempo deles, que eles conseguem acompanhar, são de 15 a 30 minutos, então os professores, eles reconduziram a sua forma de trabalhar de forma síncrona, passaram a deixar mais vídeos e começaram a usar o Meet, né, que também foi uma possibilidade de utilização, para diálogo. Né? Então, essa foi uma alternativa que a gente entendeu. Potencializamos as estratégias de comunicação. Então, o que era, a princípio, orientação da SEDUC para a gente trabalhar apenas pelo Meet, nós tivemos que usar a rede social, Instagram, Facebook, grupos de representantes de turma, né, WhatsApp. A gente precisou de fazer isso porque a gente percebeu que a comunicação, nesse momento, era a mola mestre para que a gente pudesse, né, obter aí o máximo de participação dos nossos alunos. Tá? Ressalto aqui duas atividades, dois projetos que a escola desenvolveu. Um para o ensino médio, né, que foi um projeto chamado Suave na Live, em que toda terça-feira, às 19 horas, a gente trazia convidados para falar sobre temas diferentes, né? Sobre temas sobre depressão, bullying, sobre negritude, sobre amor. Então, assim, os alunos iam sugerindo temas, e aí esses temas eram trazidos justamente para que a gente pudesse trazer esse contato entre professores e alunos, né? Em relação ao curso normal, a gente precisou manter a questão do estágio, né? E foi autorizado também o estágio normal, para as turmas do curso normal. Então, a gente tem toda quarta-feira também uma ação muito legal que acontece na nossa escola, que a gente traz um convidado para falar sobre um tema, para apresentar um assunto sobre a educação infantil ou ensino fundamental de primeiro segmento, e depois os professores, eles levam isso para a sala de aula, para a elaboração de novos planos e novas propostas. Bem, nessa parte da checagem, a gente desenvolveu uma pesquisa, mais especificamente, né, separadamente para pais, alunos e professores. Né, 96% dos nossos professores responderam, né, aos questionamentos levantados, 64% dos alunos responderam. Interessante esse quantitativo de 64%, porque a nossa escola ela tem pico, assim, a gente acompanha semanalmente a frequência deles. Mas entre 60% e 70% é o número médio que a gente tem de alunos participando aí semanalmente. E apenas 32% dos pais participaram. O que para a gente também, apesar de sensível, é compreensível, por ser uma escola de ensino médio, o que a gente percebe os alunos vão chegando no ensino médio e os pais eles vão deixando de acompanhar essa rotina de trabalho, né, essa rotina de estudo dos filhos. A primeira rodada dessa pesquisa, ela aconteceu aqui no mês de junho, e a gente vai ter agora, no mês de outubro, uma segunda rodada de resposta. Em relação aos docentes, foram perguntados a eles quais as principais metodologias que eles têm utilizado com os alunos. Reparem que a grande parcela dos professores, eles responderam que o uso de filmes e vídeo no YouTube são aqui, na sua grande maioria, junto com textos em PDF, os recursos, né, e a forma com que eles mais trabalham. Isso se percebe, para a gente aqui, foi bem perceptível, que ainda houve, né, um certo receio dos professores em aparecer nas mídias sociais, né, no Meet, aparecer filmando, por medo, realmente, né, por receio. E a gente compreende. Isso tudo foi muito rápido, e essa adaptação dos professores, isso levou um tempinho, né? Em relação à pesquisa discente, olha, os alunos também, eles disseram que vídeos no YouTube e as aulas ao vivo, né, as aulas pelo Meet, que eles chamavam, eram as duas principais formas de aprendizagem que, na concepção dos alunos, eram mais efetivas, né?
Como vocês podem ver nesse gráfico de pizza também, a gente tem um resultado expressivo, que os alunos, né, quase que 70% dos alunos falaram que eles não têm acesso diário à internet. Isso é preocupante, né? Famílias muito pobres, famílias sem contato, sem acesso à internet ou ao computador. A gente tem relatos de alunos que são da zona rural, que sobem assim um morro muito alto para poder pegar o sinal da internet. A gente teve também um relato de um aluno que ele esperava o mercado próximo da casa dele abrir para ele rotear a senha de acesso à internet, para ele poder responder aos questionamentos, né, e às avaliações dos professores. Em relação aos pais, a principal dificuldade de orientação junto aos filhos é o fato de que os filhos estão muito presos ainda às redes sociais, Instagram, Facebook, né, e duelar com essas realidades para os pais foi bastante difícil, né? Uma outra questão aqui também, que foi pontual para a gente, foi que os pais relataram que eles estavam tendo dificuldade em compreender as atividades, aos comandos que os professores estavam solicitando. Provavelmente porque esses pais, né, tiveram pouco estudo ou uma escolaridade baixa. Quanto ao processo avaliativo, né, que a gente já rodou essa ferramenta e a gente está o tempo todo avaliando, repensando. Isso acontece sempre por meio de conselhos de classes online e reuniões de planejamentos periódicos, né? Semanalmente, a gente encontra com os professores, utilizando a plataforma Meet, para que a gente possa criar esse espaço de escuta, né? Não é só para o professor, também é para o aluno, também são para os representantes de turma, para o Grêmio. Nesse momento, a gente teve que exercer essa função de escuta. E uma escuta, muitas das vezes, nem simplesmente pelo trabalho docente ou pelo trabalho do aluno, mas por questões realmente, né, pessoais. A gente percebeu a necessidade de fazermos ajustes no nosso plano de ação, como eu falei na questão da avaliação, né? Hoje a gente tirou o pé um pouquinho nesse processo avaliativo, a gente está conseguindo compreender melhor que essa avaliação ela é cumulativa, ela é processual, né? A gente vai precisar trabalhar mais com a questão da participação dos alunos, muito mais do que pela performance que esse aluno vai ter nas atividades. A gente já percebe alguns professores manifestando algumas intenções de trabalhos um pouco mais diferenciados, né? Como releituras de alguns quadros, algumas experimentações de química que foram assim, bem legais, bem sensíveis, e a coordenação pedagógica vem, né, tentando trazer esse aluno, tentando fazer esse professor perder um pouquinho desse medo, desse receio, e aos pouquinhos a gente tem conseguido. Mas a gente precisou ampliar o material impresso para os nossos alunos também, né? Muitos deles não têm acesso, não tiveram condições de acompanhar, às vezes era um celular para a casa toda, e aí a escola viu essa necessidade. Não, peraí. Então, tudo que tiver lá na plataforma, a gente vai também imprimir e dar a esse aluno a condição de, na medida do possível, ele também fazer, né? O que fez cair o número de alunos na plataforma, né, no ensino remoto? Cansaço, desgaste, muitos deles tiveram que trabalhar para ajudar no sustento da família, né? Essa questão da desigualdade social, falta de internet e também os métodos muito tradicionais de professores. A gente tem relato, assim, de professores que ainda tiraram uma foto de um capítulo do livro, pediram ao aluno para poder copiar todo o capítulo do livro e depois fazer uma resposta. É uma realidade, né? A gente não está aqui só para apresentar o lado positivo, o lado bom, mas para apresentar que a gente tem muito ainda a caminhar, né? A gente precisa ainda pensar nesse retorno que a Secretaria de Estado de Educação está chamando de híbrida, né? De um retorno híbrido, de um ensino híbrido. Mas a gente ainda não sabe muito bem como tudo isso vai ser, como tudo isso vai acompanhar, e que, de fato, essa proposta também não é uma proposta híbrida, né? Termos um pouco de alunos em casa e um pouco de alunos na escola, isso não é híbrido, né? Isso é uma outra questão que a gente ainda pode discutir, tá bom? Nesse retorno, o que a gente já está pensando, né? Uma comissão de estudo para verificar esse retorno, como fazer. As nossas turmas são superlotadas, não daria para colocar todo mundo na sala de aula. A gente vai precisar revisitar as matrizes de referência e de competências e habilidades que foram trabalhadas em 2020,
para que a gente possa repensar isso para 2021. Né? É necessário e urgente o trabalho com inteligência emocional. Muitos alunos, principalmente, e professores têm saído muito mexidos desse distanciamento, né? Foram muitas questões a serem pensadas e a serem discutidas, e a escola precisa abrir essa roda de conversa, né? Abrir essa proposta de diálogo. O ano de 2021, como a professora Georgia falou, a gente deu o nome aí desse ano sanduíche, que vai ser um ano em que a gente vai precisar trabalhar tanto as questões, né, da série em que o aluno estiver matriculado, como também revitalizar e revisitar o que foi trabalhado em 2020. A gente percebeu significativamente que a gente vai precisar aprofundar a questão da formação docente sobre metodologias ativas, aprendizagens significativas mediadas pelas tecnologias, inclusive, né? A metodologia ativa e a aprendizagem significativa pode acontecer separadamente, mas a gente vê essa necessidade de junção. Né? Percebemos que as aulas elas estiveram centradas muito por uma visão instrucionista, né? E a gente precisa repensar essa visão construcionista do aluno como centro das informações, como o produtor e o construtor do seu próprio conhecimento. Mas ainda é um espaço muito tenso, né? É um espaço de muita disputa. Está sendo muito difícil para o professor reconhecer que ele já não é mais o detentor de todas as informações e que ele precisa ser o mediador desse conhecimento. Né? As aulas mais atrativas, né, como eu disse, foram releituras, criações de materiais, experiências e diálogos com a própria internet. Uma atenção especial a essas turmas concluintes, principalmente aí porque a gente vai tê-los fazendo Enem no início do ano de 2021. Já deixo aqui o meu repúdio a essa política, né, essa forma de pensar a inserção no ensino superior. Acho que a gente teria que repensar isso. Não está sendo justo com os nossos alunos, eles estão caminhando aí em desigualdade, né? Enfim, novos desafios, né? Como reconhecer e construir práticas pedagógicas a partir de metodologias ativas, permeadas pelas tecnologias educacionais, de forma remota, de forma híbrida ou presencial. Esse momento mexeu definitivamente com a nossa escola, e eu acredito que a gente vai sair dessa diferente, sim. Não sei se é um novo normal, mas são novas possibilidades, tá? Então, quero agradecer a participação e obrigado aí por me ouvirem. Obrigado, João, pela sua excelente exposição, e aos demais professores, membros da banca. Tenho agora a deixar aberto o espaço aqui para perguntas. Por enquanto, ninguém postou nenhuma pergunta no chat, mas estamos aí. Enquanto isso, eu gostaria de informar, né, aos presentes que hoje ainda tem, né, novas mesas, né, nesse nosso encontro, que vai começar a partir das 15 horas e vai até às 17, e amanhã também. No caso, hoje nós temos o tema Práticas Pedagógicas Inclusivas, e também na mesa 4, sobre a despatologização da educação em tempos de pandemia. Amanhã, dia 29, também teremos duas mesas que se iniciam às 15 às 13 e terminam às 15, e outras duas mesas que começam às 15 e terminam às 17 horas. No caso, amanhã, a mesa 5 trará experiências negras na universidade, e a mesa 6, grupos em risco, LGBT, fobia, como categoria de análise político-pedagógica. A mesa 7 vem com o tema Com versus a literatura como encontro, e a mesa 8, por uma educação comprometida com uma sustentabilidade emocional, social, espiritual e ecológica. No dia 30, também teremos duas mesas das 13 às 15 horas e outras duas das 15 às 17 horas. A mesa número 9, começando às 13 horas, vem com o tema Mulheres, Mães na Ciência em Tempos de Pandemia, e a mesa 10, Deficiência, Emancipação e Direitos Humanos.
Na mesa 11 e 12, que se iniciarão às 15 horas, nós temos, mesa 11, saúde mental, educação permanente em saúde e atenção básica, conexões insurgentes em tempos de pandemia. E a mesa 12, por fim, vem com o tema chão de escola, o trabalho pedagógico e a prática docente em um cotidiano diverso. Bom, Georgia, você gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer, né, em nome da organização do evento, Maria Luísa, ao Cian, ao João e a você, né, pela participação. E eu queria também, já que não teve pergunta, eu queria falar o João, no final, né, falou que o Estado está querendo fazer um ensino híbrido, né, e eu acho que no meio disso tudo, como eu falei de EAD e o ensino remoto, eu também tenho escutado também, eu vou fazer um ensino híbrido, né, metade da turma vai em casa, outra metade na escola e depois inverter, né. Então, essa questão do ensino híbrido aí, na verdade, eles estão querendo usar o nome ensino híbrido para só a nomenclatura, né? E não usar as metodologias ativas que estão dentro desse ensino híbrido aí. E nós, como pesquisadores, né, nós temos que chamar eles à realidade que ensino híbrido não é isso, né? Então, eu faço um apelo a todos que estão aqui, que trabalham em escolas, quando ouvirem isso, realmente coloquem nessa realidade. E, de repente, eles caem em si, vai acontecer como aconteceu com o remoto, né? O remoto, tem o EAD, criaram o remoto. Aí tem o ensino híbrido, eles vão criar uma nova nomenclatura para fazer essa... Isso aqui eu estou profetizando, tá, gente? Mas, assim, e me preocupa também isso, né? Nós, como pesquisadores, isso não... A gente tem que tentar segurar isso daí, porque eles escutam... Porque eu escutei de um diretor. Então, isso já há um tempo atrás, tá, João? Você está falando agora do Estado, então é a mesma coisa, né? A gente também tem esse papel na ciência, né? Não deixar utilizar os termos erroneamente, né? Então, eu faço esse apelo aí, eu não sei se a Maria Luísa ou se a querem falar mais alguma coisa, o João, mas aqui fica meu agradecimento. Alguém quer falar? Quer, Maria Luísa? Jean? Porque antes da gente sair, eu queria que todo mundo habilitasse as câmeras para a gente tirar uma foto, né? Mas pode falar. É uma oportunidade única nesse momento que está vivendo. E esse evento aí, né, de trazer essas discussões à tona, para estar colaborando, construindo conhecimento. Foi bem interessante, porque cada um trouxe uma visão que na hora que a gente olha todo do painel, ele ficou bem complementar, como se construindo essas caixinhas para a gente estar repensando, refletindo, construindo junto. Então, obrigado pela oportunidade também. Vamos, João, você tira uma aí, que aqui eu vou aparecer. Maria Luísa está fazendo uma pergunta. Eu acho que a Maria Luísa quer falar. Quer falar, Maria Luísa? Abriu. No, que te hai dicho, porque habilites la cámara, que vamos a hacer una foto. ¿La cámara la tengo habilitada? Sí, ya lo tienes, ya está todo bien. Te he preguntado también si quieres hacer algún comentario, pues sí, pero si te apetece o no, pero si no, pues hagamos una foto de todos con las cámaras abiertas. Ok. Vale. Tirou, João? Eu tirei aqui um. Marli, peraí, vou tirar outro. Tira outro. Douglas, mais alguém? Jean. Tirou, João? Tirei aqui, gente. Obrigada a todos. Tchau, beijo. Maria Luísa.
Agora eu estou com o seu contato, Maria Luísa. Vamos Ya, perfecto, lo que quieras. Muchas gracias a todos, os cuidáis mucho. Beijo, João. Tchau. Tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde a todos. Ah.